Shalom, querido, shalom, voltamos aos vídeos, dando continuidade, né? Pra mim, Shabbat Shalom, porque eu tô gravando de manhã. Esse vídeo vai à noite, né? Final do Shabbat pra vocês. Mas como eu tenho compromisso hoje, eu tô gravando de manhã, durante Shabbat. E eu confesso que eu tô um pouquinho assim, aleluiada com o Senhor, porque quando eu montei o cronograma dos vídeos, eu não olhei os dias, eu só montei o cronograma. Mas o Senhor é um Deus detalhista, né? E a gente vai falar hoje de Cronos. E justamente hoje, falando acerca desse roubador de tempo, é o dia que ele atua, é exatamente no Shabat. Né? A sua potência de atuação. Ele atua todos os dias, mas a sua potência de atuação é o Shabat, para que a gente seja roubado do tempo do Senhor. Cronos é comparado, queridos, a Moloque, né? Ele é comparado a Moloque porque dentro dos deuses pagãos, ele comia os filhos. E por que ele está relacionado a tempo? Porque filhos são sementes. O tempo, queridos, não é algo que passou, é só um relógio. Não, existe o tempo cronológico, existe o tempo que atua no segundo céus das batalhas e existe a eternidade. O Senhor é o Deus do tempo. E nós enfrentamos batalhas acerca do tempo e às vezes não paramos para analisar que existe um ser maligno por trás, roubando o nosso tempo para nos tirar do propósito. Esse dia eu estava conversando com algumas pessoas, até conversando com o apóstolo, porque hoje a gente fala muito sobre a remissão do tempo, né? E isso é bíblico, sobre restaurar e recuperar aquilo que foi perdido. Mas eu quero que você pare para entender algo. O Senhor diz assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, ok? Então, sobre os jovens, existe uma força, um ímpeto, uma coragem, uma disposição física, emocional, que sobre nós, né? Eu tô com quase 50 aí, já não tem mais. Hoje a gente vai passando a idade, a gente vai se tornando mais cauteloso, a gente vai perdendo a força mesmo, a disposição, o corpo já... Por mais que você cuide do corpo com uma boa alimentação, com a academia, você não tem mais como comparar. Você pode ter até estrutura física legal, mas a força, a coragem, a disposição, né, o ímpeto, não é comparado à comparação de um jovem. Quando a gente olha a história dos 12 apóstolos, nós vamos ver que esses apóstolos que a gente olha, eles eram muito jovens. Por quê? Porque no jovem existe força. Por que eu tô falando isso? Porque a gente foi podado de muitas formas na nossa juventude. Por pessoas que não acreditaram, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas maldições vigentes, pelas distrações, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, dentro dessa questão de Cronos. A gente foi saqueado de muitas formas. Usamos o ímpeto para agir na força da carne, ao invés de usar o ímpeto para agir na violência do reino de Deus. E daí a gente fala de remissão. Ok, queridos, vamos lá. Hoje eu vou colocar isso como um exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estou debaixo de uma unção pastoral e sou ungida profeta. Mas o Senhor fala comigo sobre essas unções quando... A primeira vez que Deus falou comigo sobre a unção pastoral, eu congregava numa igreja, eu sou de raiz presbiteriana, né? Nasci na Presbiteriana Renovada, uma igreja que eu tenho um amor e um respeito muito grande. Fiquei 15 anos servindo dentro desse ministério. Mas quando o Senhor falou comigo a primeira vez, ele usou um pastor extremamente tradicional, queridos, porque hoje a Presbiteriana tem um outro formato, mas na época, meu Deus, era aquele tempo que tinha irmão que tinha televisão escondida dentro do guarda-roupa, né? Eu sou desse tempo, queridos. E quando Deus usou esse pastor para falar comigo acerca do pastoreio, ele disse assim, ele era extremamente tradicional, sabe aquele que coloca a camiseta por baixo da camisa? Extremamente duro, sabe?
E ele disse assim pra mim, eu não aceito mulher no pastoreio. Isso num seminário, queridos. Nem era um momento profético, nada disso. Mas você não tem pra onde correr, você é pastora. Você vai exercer esta função. Eu falei, uau, como assim eu sou pastora? E eu rejeitei a palavra porque na época não existia isso, né? Não existia esse ensino. Tá, passou o tempo. Passaram-se anos. E hoje eu sou pastora e profeta. Essa questão do profeta, comigo tá na minha genética desde sempre. Eu fui ungida, a profeta tem 1 ano e pouquinho. Acho que ainda não tem 2 anos. Não lembro a data, queridos. Eu sou dessas, tá? Que não lembro a data. Mas por que eu tô falando isso? Eu cheguei à unção que o Senhor havia falado lá atrás? Sim. Mas eu cheguei no tempo certo? Não sei. Daí você vai falar assim, tudo tá no tempo de Deus, queridos. Eu não creio assim. Eu creio que tudo está no tempo de Deus quando eu estou alinhado no tempo de Deus. Se eu não estiver alinhado ao tempo de Deus, eu não estou vivendo o tempo de Deus. Porque se fosse assim, tudo é no tempo de Deus e acontece dessa forma, independente do meu posicionamento, pessoas não perderiam a promessa. Quantas pessoas que receberam promessas e promessas e promessas e promessas acerca de chamada, acerca de ministério, acerca de tantas coisas e morreram e isso nunca se concluiu? Por quê? Deus estava mentindo quando prometeu? Não. O Senhor falou que aconteceria, mas essa pessoa não entrou dentro da promessa, não entrou dentro do propósito do tempo de Deus. E se fosse assim, tudo é no tempo de Deus, o Senhor não falaria, olha, nós vamos remir o tempo. Tem possibilidade da remissão do tempo. Tá, mas ok, o Senhor veio e remiu o meu tempo. Legal. O Senhor veio e está me colocando, porque eu estou me alinhando ao tempo dele, está me colocando dentro do projeto que ele tinha, do projeto original que ele tinha para minha vida. Ok, isso é legal. Porém, queridos, dentro da remissão do tempo, eu não volto mais a ter a idade que eu tinha na época. Eu não volto mais a ter as mesmas conexões, o mesmo posicionamento, não volto mais. Talvez, dentro do tempo de Deus e dentro do chamado do ministério que o Senhor tinha para mim, nessa idade eu teria a mesma mentalidade. Porém, com essa mentalidade que eu tenho hoje, eu não alcanço pessoas que talvez eu alcançaria se eu fosse ungida a pastora, por exemplo, com meus 25 anos. Você consegue entender isso, queridos? Eu espero estar sendo claro com você. E por que isso acontece? Porque existe um inimigo que atua no tempo e que nos tira o propósito dele específico, é nos roubar, nos arrancar do tempo de Deus e nos colocar vivendo no seu tempo. E como que ele vai fazer isso? Trazendo distrações. É a primeira base. Porque se ele traz as distrações, eu me perco no tempo. E eu vou perder a minha colheita, eu vou perder a minha sementeira. Por quê? Vamos lá. O Senhor, se você analisar bem, o Senhor sempre traz revelações, parábolas, ensinos que estão ligados à plantação, à colheita, à árvore que secou, a árvore que não deu fruto, nos comparando a árvores, junto a ribeiros. O Senhor sempre traz esses contextos ligando ao homem. Por quê? Porque o Senhor está falando de conceitos espirituais. Olha, eu criei a natureza. E essa natureza reflete, ela ensina como vocês deveriam andar. Dentro das estações, dentro dos tempos. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo para tudo. E a gente vai andando segundo o desejo do nosso coração e vivendo num tempo paralelo ao tempo de Deus. E daí, como que eu perco sementes? Vamos lá, eu quero que você, mesmo que você more na cidade grande aí, tenha a mentalidade do agricultor só um pouquinho. Você vai lá e compra a melhor semente que você pode comprar. E daí você vai lá e planta numa terra seca, sem preparar a terra, sem num tempo onde não vai ter chuva. A sua semente foi excelente. O que vai acontecer com essa semente? Ela simplesmente vai secar. Ela vai dar um resultado mínimo. Talvez você plantou, vamos colocar aí, plantou R$500 de semente
e vai ter uma colheita de 200. Em vez de ter uma colheita de 5 mil, de 20 mil, vai ter uma colheita de 200. Porque a colheita vai ser menor. Porque você semeou. Mas você semeou em tempo errado, na terra errada, em tudo errado. O que é isso? É Cronos agindo, nos tirando do tempo correto. Com uma mentalidade pagã, com uma mentalidade errônea, mas eu não vou entrar nisso hoje, porque senão eu vou entrar nos tempos e estações. Eu quero entrar sobre as distrações. Que são coisas que vêm. Quem me segue já no canal sabe que eu falo muito acerca do tempo, eu falo muito acerca das estações. Eu atuo muito na libertação dentro dessa área. E daí, o que o inimigo faz? Ele nos traz distração, porque dentro da distração, eu vou errar o tempo. Queridos, eu vou colocar algo que eu falo acerca das festas. A gente está agora nos preparando para Yom Kippur, que é uma festa. Antes de Yom Kippur, 10 dias antes de Yom Kippur, vem a festa das trombetas, que é o anúncio de Jesus, né? O som do shofar chamando o povo para o alinhamento, para o posicionamento. E depois vem tabernáculos. Ok. Aí você fala assim, ai, que besteira. Eu não preciso fazer tabernáculo na data que os judeus fazem. Vou fazer em outro tempo. Ok. Mas o Senhor diz, essas são as minhas festas. Quando o Senhor nos convoca, quando o Senhor nos chama para algo, queridos, é Ele que está servindo. Se eu chamar vocês, isso eu falo na minha mentoria, né? Mas se eu chamar vocês e falar assim, hein, eu quero convidar vocês para uma festa aqui na minha casa. Quem que tem a obrigação de servir? Você até pode trazer um prato de comida, você até pode trazer um suco. Não traga refrigerante porque eu não bebo. Você até pode trazer uma sobremesa, você pode trazer algo. Mas a obrigação do serviço da casa é minha, porque eu estou convidando. Eu estou te chamando para isso. Então eu vou servir você. Dentro daquela data que eu marquei. Porque a festa é minha. Fui eu que marquei. Mas daí você fala assim, não, eu vou na sua festa. Mas nesse dia eu não posso. Então eu vou 20 dias depois. Eu vou no outro mês. Você vai chegar aqui em casa, você vai ser bem recebido, você vai ser bem tratado. Se você trouxer aí um prato, a gente vai sentar e vai comer junto. Porém, o que eu servi na festa, você não vai usufruir de nada. Por quê? Porque tinha um dia marcado, uma hora marcada, um calendário marcado. O Senhor marcou calendários para nos abençoar. Ele marcou Shabat, Ele marcou os Rosh Kodesh, Ele marcou as 7 festas. Ele marcou isso para nos abençoar. Ele marcou um tempo porque Ele sabe o que Ele está fazendo, queridos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Só que daí vem Cronos com as suas distrações. Quantos de nós não conseguem praticar o Shabat ou quando vê o Shabat já passou? Porque esqueceu. Quantos de nós já conhece, já entende, já crê que a festa da lua nova, os Rosh Kodesh são bíblicos e é para o tempo de hoje, mas quando vê já passou, já aconteceu, já foi. Eu posso entrar agora? Quem sou eu para fechar a porta para você entrar em qualquer lugar? Porém, o dia você perdeu, queridos. E isso vem com as distrações. Quantos de nós se empenhou em aprender sobre as festas, mas não pratica as festas? E eu não estou nem dizendo da forma certa. Porque eu já fiz peça, queridos, sentado na frente do notebook, com um copinho de suco de uva e um pedaço de pão, nem era matizar. Por quê? Porque eu não tinha as coisas, eu estava sozinha no momento de pandemia. Sentei na frente do notebook após José Garrido ministrando e eu tomei minha ceia. Falei, Deus, eu estou entrando no portal. Entreguei e selei com a minha oferta. Pronto. Mas o Senhor tem um dia para nos servir. E a gente tem o restante dos dias para servir ao Senhor. Mas as distrações nos impedem desses dois papéis. Nos impedem de servir ao Senhor e nos impedem de ser servidos por Ele. E daí eu quero trazer alguns textos que a gente vai falar um pouquinho sobre distração. 14 minutos só falando da introdução. Hebreus 2, versículo 1 e 3. Se você está anotando ou se você quiser abrir sua Bíblia, Hebreus 2, versículos do 1 ao 3, diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo,
Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Queridos, presta atenção. Por essa razão, eu me apego com firmeza, eu sou firme nas verdades que eu tenho ouvido. Queridos, eu não sou como uma onda que vem e vai e já não lembro mais de nada. Essa palavra que eu estou ouvindo, ela se torna firme em mim, ela tem fundamento, ela enraiza, porque eu estou me arando, eu estou me cuidando e sou uma terra fértil. Em mim a palavra de Deus dá fruto. Porque se por meio dos anjos vai ter correção por causa da transgressão e da desobediência, e vai ter castigo para isso, como nós, que temos a salvação, que temos o Espírito Santo, que temos os anjos do Senhor atuando a nosso respeito, como que nós escaparemos se nós negligenciarmos? Como, queridos? Como que nós escaparemos se nós andarmos de acordo com as distrações que Cronos estabelece nesse mundo? Como que nós escaparemos quando chegar no último dia e o Senhor falar assim: Maria, João, vem cá. Chegou o dia da prestação de contas. Cadê os dons que eu te dei? O que você fez com ele? Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor era severo e eu guardei. Você já sabe a resposta, né? Como que nós escaparemos? Queridos, o evangelho é algo, não é essa bagatela promocional que o povo está colocando, não. Vai ter prestação de contas. Vai ter o dia onde todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até aqueles que vão para o inferno vão ter que se dobrar e confessar. Vai ter o dia que nós vamos comparecer diante do Senhor e seremos julgados pelas nossas obras. Vai ter o dia. Vai ter o dia que vai ter definições, que vai ter galardão, que vai ter entra pro gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Mas também vai ter apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade, eu não conheço vocês. Vocês atuaram na força do braço, vocês atuaram do jeito que vocês quiseram, vocês baratearam a minha obra na cruz. Vocês andaram fora do propósito, eu não chamei você para fazer isso e você está fazendo. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Queridos, e tudo isso está muito ligado à identidade e ao tempo. Você consegue entender isso? Por quê? Porque nós perdemos a identidade, porque não andamos no tempo de Deus. A nossa identidade, não adianta eu saber que eu sou algo, se eu não andar dentro do tempo em submissão, em posicionamento. Queridos, eu tenho alguns jovens aqui na igreja, inclusive minha filha, meu genro. E eu falo para eles constantemente. Tem alguns até ouvindo aí, né? Josi assistindo, Pamela, que já é um pouquinho mais madura, mas é jovem, Juan, você tá no nome com muito amor, tá? Mas como testemunho que eu falo para eles: olha, vocês estão num lugar que vocês não precisam ter 40 anos para receber a unção. Dê frutos, se posicionem, porque existe uma força no jovem. Não percam o tempo da visitação. Não percam o tempo daquilo que Deus está fazendo. Para de se distrair. Nós precisamos estar vigilantes, queridos. Nós precisamos estar vigilantes acerca do que o Senhor tem fazendo. Acerca das promessas que o Senhor tem nos entregado. Se nós não estamos prestando atenção, podemos nem perceber, queridos, o tempo. E a gente vai estar à deriva. Podemos olhar em volta e ver muitos cristãos distraídos e desinteressados, que falam sobre a conversa de Jesus sem andar nos passos de Jesus. Eu falo acerca do que Jesus fez. Eu falo de quem Jesus é. Mas eu não faço o que Jesus fez. Eu não sou um discípulo de Jesus. Você sabe o que é discípulo, queridos? Discípulo no original, os talmidins, eles são aqueles que andavam na pegada do seu mestre, na pegada. O mestre tirava o pé, ele colocava o pé. Ele levantava poeira e sujava a roupa do mestre de tão perto que ele estava. Isso é ser discípulo. É seguir os passos
Jesus virou para a direita, tô virando para a direita. Jesus virou para a esquerda, tô virando para a esquerda. Jesus falou, avança, vamos avançar. Jesus falou, para, tô parado. Tempo. Seguindo os passos, olha, agora é tempo para isso. Jesus chama até de hipócrita, né? Quem não conhece o tempo. E nós não conhecemos o tempo porque Cronos tem nos roubado. Acham que devem ser normal e presumem que estejam indo muito bem. Pessoas que acham que está tudo muito bem. Eu estou na igreja, estou orando, estou jejuando, estou até fazendo propósito de Yom Kippur. Mas e o tempo de Deus na minha vida? Não respeito. No tempo de alegria, eu me alegro e me ensoberbeço muitas vezes, achando que eu sou o top das galáxias porque aconteceu algo bom. E que o mérito é meu, porque foi todo o meu sacrifício. No tempo da tristeza, do choro, do luto, eu me levanto contra o Senhor. No tempo da perseguição, eu me tranco, eu me fecho, eu fico ofendido. Queridos, a matemática de Deus é muito diferente. A Bíblia diz que o Senhor nos leva, nos conduz ao deserto para mostrar o que está no nosso coração. Daí o Senhor nos leva ao deserto. Quando a gente vê o que está no coração, em vez da gente tratar o que está no coração para buscar o Senhor, a gente fica chateado. Ai, eu não tenho jeito não. Ai, comigo não dá certo não. Desiste. O Senhor levanta adversários contra nós para nos fazer vencedores. O Senhor que levanta os nossos inimigos. E em vez da gente pegar esse tempo de oportunidade que o Senhor está nos dando e falar, Senhor, tá, por que está acontecendo isso? Qual é a atitude que o Senhor quer que eu tenha? Como que eu devo proceder aqui? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que sentir? Senhor, o meu sentimento está errado. Eu estou sentindo tudo diferente do que o Senhor fala. Meu Deus, esse vídeo vai ficar longo. 21 minutos já. Aguenta aí. Eu estou sentindo tudo diferente daquilo que o Senhor fala. Não, a gente fica ofendido, chateado, entristecido, briga. Sabe? Pastores. O discípulo sai da igreja e vai para outra igreja. Ah, é porque a outra igreja fica investindo no meu rebanho. Que rebanho seu, queridos? Presta atenção. Ovelha não tem marca, ovelha é de Jesus. E tem ovelha rebelde. Mas tem ovelha que Jesus transiciona. A gente perde o tempo de amadurecer. A gente perde o tempo de estar posicionado. A gente perde o tempo. O Senhor abre uma oportunidade para a gente... Uau, agora eu tô... Ó, Senhor, tá vendo? Eu tô posicionado. O Senhor pode me dar algo a mais. E a gente perde esse tempo com meninices da nossa alma. Sabe? O Senhor diz em Mateus 5, das bem-aventuranças, o Senhor nos coloca em situações de perseguição, de calúnia, de dolo, de dor, para nos fazer bem-aventurado. E a gente prefere ser mal-aventurado, a gente perde o tempo, queridos. O Senhor nos deu um tempo para isso. Para quê? Para que a gente crescer, para a gente ter resiliência, para a gente se tornar forte. E a gente perde o tempo. Ai, meu filho desviou, o que vão falar de mim? Queridos, para com isso. Você ensinou o caminho? Ensinou o caminho? Glória a Deus, seu filho tem poder de decidir andar no caminho, eu não decidi. E você tem a escolha de continuar guerreando por ele. Até que ele volte. Ai, meu marido me traiu, minha esposa me traiu. E agora, que vergonha, você traiu também? Ou você foi a parte que permaneceu em pé? Levanta a cabeça. O Senhor está te dando uma oportunidade de viver a vida plena de Cristo. O Senhor está te dando uma oportunidade de um tempo. Vamos pegar esse tempo? O Senhor está te dando um tempo de você amar, de você perdoar, de você ter misericórdia, de você crescer, de você ter os sentimentos de Cristo. E você está perdendo o seu tempo com distrações, com amargura, com raiva, com rancor. Arranca isso de você, queridos. Vigie. Parece que está tudo normal. Para de se vitimizar. Para. O mundo não gira em nosso redor, queridos. A única maneira de sabermos se estamos prestando atenção ao que Jesus diz é na maneira que Ele quer dizer se estamos realmente fazendo o que Ele diz. Só existe uma maneira de eu saber que nós estamos prestando atenção no que Jesus diz. E essa maneira está em João 14:15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos.
todo, queridos, olha só, o amor de Jesus foi um amor prático de ação. Eu amo vocês, estou indo para a cruz. E daí Jesus coloca um nível de amor a ele. Se vocês me amam, praticidade, me obedeçam. Obedeçam os meus mandamentos. Porque fora disso aqui, é aquele casal que um trai o outro e depois chega na cama e fala, eu te amo. Eu te amo. Mas eu também amo fulano, eu também amo Beltrano, eu também amo Ciclano. Você é só mais um na minha lista. Queridos, se você ama o Senhor, você tem que observar. E aqui, mandamentos, se você for no original, eu vou ler aqui. João 14:15. Eu vou ler para vocês no original, só um pouquinho. João 14, versículo 15. Mandamentos. No original, é a palavra grega entole. Ordem, comando, dever, preceito, injunção, aquilo que é prescrito para alguém em razão do seu ofício. Então, se você tem um ofício, você tem que andar segundo o que está escrito, o que está prescrito. Mandamento, regra prescrita de acordo com o que a coisa é feita. Preceito relacionado à linhagem, do preceito mosaico, respeito ao sacerdócio, eticamente usado nos mandamentos da lei mosaica ou na tradição judaica. Falei bem pausado para você entender o que é mandamento. Mandamento é: olhe os meus preceitos, observe o que eu falo acerca do ofício e do chamado, observe a lei mosaica. Simples assim. Amar ao Senhor implica em obediência, queridos. É um amor prático, é um amor de obras. Não é um amor de chorando, adorando no meu quarto, eu quero sentir a tua presença. Querido, sentir a presença de Jesus é muito bom. Eu amo. Eu amo quando eu sinto o toque. Eu amo quando vem aquele perfume, quando vem aquela sensibilidade, aquela suavidade. Eu amo isso. Eu amo quando eu estou falando com Ele e a presença do Espírito se manifesta. Eu amo isso. Mas a intimidade, eu vou trazer isso para dentro de um casamento. A intimidade dentro de um casal. Quanto tempo aí? Vamos colocar bastante? 2 horas por dia? Não, né? É menos. E nem todos os dias da semana tem essa intimidade. Todo o restante do relacionamento é vida prática. Eu vou trabalhar para te suprir, eu vou cuidar da casa, eu vou fazer as obras que tem que ser feitas dentro de uma aliança de casamento. Vou lavar banheiro, vou lavar roupa suja, vou lavar louça, vou cozinhar, vou pagar conta, vamos corrigir os filhos, vamos corrigir o que está errado entre nós. É isso. E nós só queremos a intimidade com Jesus, nós não queremos a responsabilidade dessa aliança. Isso porque nós estamos sendo distraídos, inclusive, por um falso evangelho, onde a graça é supervalorizada e é como se eu posso fazer tudo e Jesus tem que me aceitar. Porque ele já morreu por mim, eu não pedi para ele morrer por mim, a graça, ele já pagou tudo, então agora eu não preciso mais fazer nada. Isso é mentira. Agora a gente vai dar uma olhadinha em 2 versões da parábola da figueira que vem acerca de distração. Marcos, capítulo 13, do versículo 33 ao 37, fica firme aí. Esse vídeo vai sair do meu foco de tamanho do vídeo. Diz assim, Marcos 13, do 33 ao 37. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos. Presta atenção, queridos. É como um homem que se ausentou do país. Jesus se ausentou. Jesus tomou as chaves e se ausentou. E ele passou a autoridade para a igreja. Ele deu as chaves para a igreja. Dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. Mas ele dá uma ordem. Ele ordena ao porteiro: vigie. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Está falando de tempo, queridos.
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Aqui não está falando de dormindo, do sono, do descanso. Aqui está falando não esteja distraindo, fazendo outras coisas. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Agora a gente vai pegar uma versão dessa mesma parábola escrita por Lucas. Lucas 21 33 ao 36. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tempo, passará. Tempo, queridos, nós estudamos sobre isso em português. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Agora eu já vou dando umas pausas aqui. Quantos de nós, no passado, tivemos uma vida sexual desregada e hoje nós estamos presos, vivendo as consequências disso? A nossa mente é tumultuada por ataques sexuais. Os nossos olhos não têm santidade. A nossa mente é bombardeada porque os olhos são as janelas da alma e nós colocamos os nossos olhos diante de muita pornografia, de muita prostituição. Quantos, queridos, eu atendo muitas pessoas que estão muitas vezes na igreja tendo pensamentos, no culto, tendo pensamentos sexuais. Por quê? Porque a mente está sobrecarregada. E agora eu quero trazer uma coisa prática. Prática. Porque fica assim, eu oro. Tá, deixa eu falar. Os nossos neurônios, as nossas células, eles tomam forma. Vocês sabiam que a massagem modeladora, nada mais é do que pegar as células de gordura e modelar elas em outro formato do corpo? Modelo, célula, ela vai e faz a cintura, célula muda um pouquinho a barriga. É modeladora, é para modelar células de gordura. Por que em pessoas não dá resultado? Porque ela quer fazer uma modeladora uma vez a cada 15 dias. Não vai dar resultado. A célula precisa ser moldada. Você sabia que os nossos neurônios são moldados? E por isso Romanos 12, que eu amo, sede transformados no vosso entendimento. Sai do formato desse mundo. Então, se você passou uma vida, ou passa ainda uma vida de questões sexuais, está sobrecarregando a sua mente, os seus neurônios tomaram esse formato. E eles estão viciados. Então, nem sempre é o diabo que está lá lançando pensamento em você não, queridos. Às vezes é a sua mente que está se conectando no consciente, no subconsciente, trazendo recordações e lembranças. E o que eu vou fazer com isso? Vai se limpar pela palavra. Vai se encher da palavra. Se encher da palavra. Se encher da palavra. Os olhos não são as janelas da alma? Encha a sua mente de palavra. Não deis lugar ao diabo. Vigie. Resistir. Traça guerra com o diabo e contra você. Dê ordem aos seus neurônios. Arranque eles do formato desse mundo. Viva uma vida de santificação. No ouvir, no ver, no sentir. E isso vai mudar. É uma guerra. Guerra a gente não vence em uma oração. Guerra a gente vence no posicionamento. E você vai vencer. Vamos voltar lá. Acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. Queridos, é embriaguez. Tá uma onda no nosso meio, né? Acerca de bebida, que eu tenho visto. De pessoas envolvidas com isso. E eu tô vendo até pastores dando conselho para discípulos beber, para aliviar o estresse. Daí você pode falar assim, não, mas a Bíblia diz que eu posso beber, eu não posso me embriagar. Ok. Seu filho sofreu um acidente. E daí ele precisa fazer uma cirurgia vascular na cabeça, uma cirurgia séria aí para parar uma hemorragia. E daí o médico chega e fala assim, olha, a sala está sendo preparada, mas eu tô num dia assim bem estressado e eu vou tomar um copo, só um copo, uma taça, um cálice, só para me desestressar. Eu já venho operar ele. Você deixaria esse médico operar?
Mas foi só um copo. Por que você não deixaria? Quanto que é necessário para você ser pego no teste do bafômetro? Queridos, a embriaguez é muito mais do que, eu não estou sentindo. Aqui está dizendo assim, olha, que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. Que o vosso coração não esteja sobrecarregado com aquilo que te traz torpeza, com aquilo que te tira do foco. Tá estressado, vai para o Senhor. O Senhor diz assim, olha, venha a mim, todos os que estão ansiosos, sobrecarregados, eu sou a base de alívio. Sou eu, não perca tempo com outras coisas, não deixe Cronos te distrair. Eu sou a fonte de vida. Deixa eu te descarregar você. Deixa eu te desestressar, me deixe, vem para mim. E vamos voltar de novo. Que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações com este mundo. E aqui está falando de ansiedade. Não fique ansioso com coisa alguma. Eu sou o pai de vocês. Deixa eu cuidar de vocês. E para que aquele dia não venha, tempo de novo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Para que não chegue o dia, queridos, e aqui está falando do final, mas eu quero trazer para tudo. Que não chegue o dia da sua unção e você seja pego repentinamente e o Senhor olhe e fale, onde você está? Era para ser hoje. E aquilo, em vez de ser uma liberação para você fluir, seja um laço, porque você está vivendo fora do projeto de Deus. Que não chegue o dia da sua promoção, tá lá lutando, guerreando para ser promovido na sua profissão, para ganhar mais. E não chegue o dia e você tá ofendido, você brigou com o patrão. E o Senhor vai lá, o patrão vai lá e coloca outro no seu lugar. E em vez de você ser abençoado, o dia seja um laço. Que não chegue o dia, o último dia da volta de Jesus. E é o nosso auge de libertação, onde nós estaremos com o nosso amado para sempre. E isso seja um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Essas coisas, queridos, acontecerão sobre todos. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Queridos, a gente começou falando acerca da volta de Jesus, ok? E daí a gente vai se perdendo no tempo e falando, meu Deus, vai ser muito difícil, será que eu vou conseguir viver? Então, se você tiver amando o Senhor, praticando os mandamentos, vigiando e orando, tem escape. Olha aqui, queridos, versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Tem um escape para aqueles que estão vivendo segundo os princípios do eterno, dentro da mentalidade do eterno, dentro do tempo do eterno. De todas essas coisas que tem que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Queridos, eu vejo as pessoas falando assim, porque a gente está no tempo da apostasia. Tá, e porque está no tempo da apostasia, você vai apostatar? Porque a gente está no tempo da frieza. Tá, e porque está no tempo do amor, vai esfriar. Jesus disse, mas Jesus não disse que seria de todo mundo. Você vai se colocar onde? Naquele que vai permanecer no escape e em pé? Ou daquele que, é muito difícil, vai esfriar junto com o povo? Pare de se distrair. Inclusive, pare de se distrair com textos isolados da palavra. Olhe o que o texto está dizendo. Olhe, queridos, estude a Bíblia. A palavra de Deus é uma fonte de vida eterna. Ela é luz para o caminho. Tá tudo em trevas, o povo está apostatando, as pessoas estão esfriando na fé. Amém. A palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Eu vou continuar andando, seguindo a luz da palavra de Deus. A luz, queridos, é o que me mantém no caminho. O caminho é Jesus e os meus pés calçados com a palavra, ele vai me mostrando se eu estou no caminho, porque é a palavra a base do meu caminhar. É a palavra. E daí, se eu tô com a palavra, eu vou continuar em Jesus. Se eu não tô com a palavra, eu posso pegar atalhos e me perder por falta de vigilância, me perder no tempo, me perder no propósito.
Continuando. A vida cristã é uma vida de ouvinte. E quando se diz uma vida de ouvinte, querido, está falando de uma vida de prática. Jesus não está dizendo assim, ouça, se encha. O Senhor está falando assim, olha, ouça e pratique. Mas a escuta atenta de Jesus não vem naturalmente. O obedecer, o entender não vem como um passo de mágica, não, queridos. Vem pela prática. Ela deve ser cultivada, deve ser guardada. Não há uma fórmula mágica, queridos. Para de buscar fórmulas mágicas para o seu crescimento, para o seu posicionamento. Pare. Você pode estar envolvido num espírito de encantamento, achando que tudo vai ser transformado assim. Não é assim que funciona. Ah, mas o Senhor faz milagres. Então, o Senhor faz milagres aonde não tem o que o homem fazer. Aonde o homem está negligenciando a vida com Deus, os mandamentos, o tempo, onde o homem está sendo negligente, não tem milagre, não. Tem correção e consequência. Para de querer que o Senhor faça por você aquilo que você tem que fazer. Ela é cultivada tornando a atenção em um hábito. Faça de um hábito. Ah, eu não consigo acompanhar o propósito, queria dizer, esse vídeo tá longo. Mas eu tô tentando fazer vídeos curtos pra gente se manter no propósito. Sabe, eu não consigo ler a Bíblia. Não, você não tem prioridade de ler. Ah, eu não consigo ir pra igreja, nem acho mais necessário. Queridos, vigia. A igreja somos nós, nós somos igreja, corpo, ou nós somos a mãozinha do familiadas que anda sozinha aí, desligado do mundo? Queridos, presta atenção. Para de andar nas distrações deste mundo. Aprenda a prestar atenção intencionalmente. Aprenda isso. Exercite o seu cérebro. Exercite os seus neurônios. Queridos, vamos lá. Quantas vezes, já aconteceu isso comigo, tá? Eu tô numa aula e de repente a minha mente distrai. Do nada, assim, a minha mente distrai. E daí, naquele momento da distração, houve uma palavra. Pá! E daí eu vou no chat. Repete. Mas daí o ministrante já não consegue mais repetir com a mesma essência. Por quê? Porque foi uma chave liberada para aquele momento. E eu estava distraída e eu perdi. O tempo da oportunidade, eu perdi. Simples assim. Por quê? Porque a minha mente não está cativa à obediência de Cristo. A minha mente está ligada a Cronos, num tempo cronológico, nas preocupações deste mundo, nas distrações, na falta de vigilância e de observância à palavra de Deus. O Espírito nos ajudará se nós pedirmos ao Pai que nos ensine. Se o meu coração está disposto em obedecer, se o meu coração está disposto em entender e andar no tempo de Deus, o Espírito Santo vai me ensinar. E daí tem algumas bases, Lucas 11, do 9 ao 10, Salmo 25, 4, você vai lendo aí e que o Senhor vai ministrar no seu coração. Agora eu quero te trazer pra gente encerrar agora, tá? Distração, queridos, não tem nada a ver com não poder ter diversão. Eu posso me divertir. Porque daí eu vejo uns loucos falando assim, ai, eu não posso fazer mais nada agora. Você pode. Queridos, eu tenho uma vida comum. Se assiste televisão, assisto. Inclusive, Jesus assiste comigo. Queridos, eu assisto coisas que apesar de ser, por exemplo, vou dar um exemplo para chocar vocês nesse Shabbat. Eu assisto muita séries baseadas em fatos reais, de pessoas perturbadas na mente, serial killer, coisas assim, sabe? Por que eu assisto? Queridos, isso me traz muitas chaves. Eu tô falando pra mim, não tô falando pra você fazer a mesma coisa. Você tem que buscar o seu caminho em Deus, amém? De como a mente funciona, de como os demônios atuam por trás daquilo. Então é muito comum, queridos, muito comum. Isso acontece constantemente comigo. Eu tô assistindo um negócio, não é bíblico, mas eu tô lá assistindo e de repente me dá um insight da palavra. Eu falo, uau, é isso aqui. Muitas vezes eu paro, vou fazer anotação, muitas vezes eu paro, pauso e vou para um versículo bíblico, muitas vezes. Isso acontece quase que constantemente comigo. Por quê? Porque eu tô numa diversão, mas eu não estou fora da vigilância.
Então, tire os seus momentos de descanso, mas não baixe guarda acerca da vigilância. Tire os seus momentos, mas não saia do tempo de Deus. Não saia da eternidade do Pai. Porque o Senhor quer nos servir no tempo dele. O Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. O Senhor está nos chamando, queridos, a uma vida de integridade, vigilância. Você perdeu o tempo, como eu perdi o tempo em muitas coisas, existe remissão. Mas aquilo que foi perdido, não. Porque hoje eu tenho um outro corpo, hoje eu tenho uma outra alma. Eu mudei. Agora, coisas que podem ser recuperadas, por exemplo, uma herança familiar que o diabo roubou. Isso eu posso guerrear e vir para mim ou para minha geração de uma forma integral. Mas eu estou falando de questões ministeriais. Nós precisamos sair do Cronos. Nós precisamos nos desconectar e estar vigilantes, porque é muito sutil a atuação. É muito fácil me perder. Me perdi durante o dia. Opa, Senhor, estou voltando. Senhor, me perdoa aí, eu não deveria ter saído. Mas nós precisamos estar posicionados. Que você vai assistir isso já depois do término, né, do Shabat. Mas que o Senhor ministre no seu coração. E que você se apresse em fazer a renúncia, mas não somente fazer a renúncia. Mas você se apresse em mudar os seus comandos neurais. Que você se apresse a estar vigilante, que você se apresse a ser ouvinte, que você se apresse a voltar para os princípios e fundamentos da palavra. Que haja um apressar dos seus passos, porque o Senhor vai se apressar também em te restituir aquilo que foi perdido. Que a bênção do Pai seja sobre você e sobre sua casa. A gente volta amanhã para mais um dia do propósito. Shalom, shalom, queridos.